A igreja precisa ter nas mãos a espada da verdade. Nós precisamos combater as heresias. Só assim nós venceremos a guerra pela verdade. E diz assim a palavra de Deus. Judas, versículos 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o verso 3 da carta de Judas nos faz compreender que a intenção inicial de Judas era escrever uma carta para a igreja a fim de trazer menção ou fazer menção a respeito da salvação como uma bênção comum a todos aqueles que creem em Cristo Jesus e, portanto, desfrutam dessa bênção maravilhosa que é a salvação. A princípio, diz o autor, que era essa a intenção. Ele tinha talvez a intenção de enfatizar a unidade e a comunhão que deve haver e que há, portanto, entre todos os santos, todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E talvez ele tivesse também a intenção de lembrar que Deus não faz acepção de pessoas, tanto grego quanto ímpio, quer judeu ou não, ou seja, você de qualquer outra nação, você também é alvo da salvação e do amor de Deus. Ou seja, não é algo mais exclusivo apenas do judeu. Mas, em vez disso, o autor assume aqui, em vez de falar a respeito destas coisas maravilhosas, do amor, da comunhão, da salvação e da abrangência universal do Evangelho, em vez disso, ele se viu obrigado a escrever, então, um chamado, uma convocação à guerra pela verdade, levando em consideração, diz o texto que nós acabamos de ler, a chegada de mestres apóstatas, ou seja, de falsos mestres. Isso significa, meus irmãos, que a igreja que o apóstolo conhecia, a igreja que o escritor conhecia, ela estava sofrendo ataques, ela estava em perigo, um perigo iminente. Isso fica muito claro aqui quando ele usa a expressão exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Ou seja, o Judas convoca aos irmãos da igreja a brigarem e lutarem e batalharem de forma diligente pela fé que um dia os salvou, pela fé que um dia os alcançou. A ideia aqui, meus irmãos, não é apenas batalhar com fé, como muita gente pode até pensar quando lê esse texto, quando vê a expressão batalhardes diligentemente pela fé. Ele não está convocando apenas a igreja a batalhar com fé, mas sim batalhar pela fé. E aí é onde está toda a diferença de interpretação que nós precisamos ter. Ele convida a igreja a defender a fé que um dia alcançou. E as bases do cristianismo bíblico, elas estavam sendo atacadas. As bases do cristianismo que seguia e obedecia
as doutrinas dos apóstolos, que seguia e obedecia aos ensinamentos de Cristo, esse evangelho, eles estava sendo ameaçado e estava sendo atacado. E, portanto, era pregado por esses mestres apóstatas uma vida adaptada aos padrões culturais mundanos. Isso era incentivado. A ideia aqui, meus irmãos, é que o cristianismo e os padrões que esse cristianismo prega e ensina, eles estavam ficando fora de moda. Já naquela época, no meados aí do primeiro século, as ideias defendidas pelo cristianismo já eram tidas como obsoletas. Família, liderança eclesiástica de uma igreja que nascia, senhorio de Cristo, sexo, todos esses conceitos basilares da nossa fé, todos esses conceitos que ditam e modelam um comportamento cristão e bíblico, eles estavam sendo vilmente atacados, estavam sendo difamados, estavam sendo menosprezados pelo ensino desses mestres falsos. Um cristianismo adaptado também e um cristianismo nominal estava sendo propagado dentro da própria igreja. A partir do momento que você começa a questionar e começa a pôr em xeque esses conceitos basilares do cristianismo, a partir do momento que você começa a questionar e duvidar e trazer outras influências que mesclam-se com as doutrinas pregadas pelos apóstolos, esse cristianismo ele começa a ser um cristianismo enxertado com o mundo, enxertado com algo que está totalmente contrário aos ensinamentos de Cristo. E, portanto, o resultado disso é uma vida cristã vivida apenas pelas regras morais de uma sociedade imersa no mundo, como é o nosso caso de hoje, mas também, no caso aqui de Judas, de uma sociedade que estava totalmente imersa num paganismo e numa vida totalmente desregrada. A outra consequência é uma igreja, meu irmão, contaminada pelo confronto de ideologias anticristãs. Porque a partir do momento que temas como sexo, temas como liderança, seja ela política ou seja ela eclesiástica, a partir do momento que esses assuntos são questionados, a vida cristã, ela começa a ser confrontada e contaminada com ideias contrárias aos ensinamentos bíblicos. Um outro resultado desse cristianismo nominal é que as pessoas passam a viver uma religião ou um cristianismo no qual a pessoa de Cristo ela é cada vez mais colocada como algo mitológico. Na década de 60 do século passado, os seminários brasileiros e do mundo inteiro, eles foram assolados por uma teologia chamada teologia liberal. Isso chegou ao Brasil agora, alguns anos atrás, e muitos seminários, eles foram capturados por essa teologia maldita que vai relativizar muitas coisas, muitos assuntos, vão relativizar muitas histórias bíblicas tidas como divinamente inspiradas, e elas vão trazer outras visualizações, outros contextos, outras interpretações. E acontece que, ao invadir os seminários e contaminar então a formação bíblica dos ministros que saíam desses seminários, não demorou muito e logo as igrejas foram sendo contaminadas, porque a teologia que saía dos púlpitos era uma teologia doente, era uma teologia enxertada, era uma teologia onde relativiza praticamente tudo. E o resultado disso, depois de muitos anos, a gente vê
as igrejas na Europa, por exemplo, onde muitos templos foram fechados, outros viraram mesquitas, algumas viraram boates e outros foram a leilão, porque a igreja simplesmente sumiu, a igreja foi embora. E aqui no Brasil, muita gente acabou sendo capturada por essa teologia liberal. Muitas denominações começaram a surgir, algumas ficaram pelo caminho, mas outras ainda estão aí com as igrejas lotadas e divulgando e propagando essa teologia que relativiza tudo, uma teologia que começa a se mesclar com outras heresias, e a gente vê aí teologia da prosperidade, essa teologia liberal e outras coisas mais que a gente está tão acostumado a ver e a ouvir. E com isso, meus irmãos, a pessoa de Cristo ela é colocada numa posição de mito, numa posição onde ele não é mais a verdade, mas é apenas mais uma filosofia a ser seguida. Então a gente começa a ver ensinamentos de Cristo que são mesclados com ensinamentos de outras personalidades orientais, como Gandhi, como Maomé, como Buda, e aí começa a trazer costumes e práticas e crenças orientais para dentro do cristianismo. E aí a gente não é à toa que nós vemos muitos cristãos crendo piamente na questão de magnetismo do corpo, na cura pelas cores, pelas luzes, enfim, a gente vê aí muitas coisas que são práticas orientais e que batem frontalmente aí com as crenças do Evangelho. Superstições, crenças místicas que são trazidas para dentro da igreja, que são disseminadas aí por conta da falta de conhecimento dessa verdade que Judas nos exorta a brigar e defendê-la, mas defendê-la de forma diligente. Daqui a pouco nós vamos ver o que é isso. Até mesmo a ideia de santos, de um corpo de Cristo, de uma comunidade santa, estava sendo corrompida. Ser santo nessa época, e também na época de hoje, por que não dizê-lo, já não tinha mais o significado de ser algo ou de ser alguém separado, mas sim ser alguém que convive com o pecado, que dialoga com ele, que flerta com ele. E é pela fé entregue aos santos, pela fé entregue à igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo Jesus, pela fé daqueles que foram chamados por Cristo para ser o seu corpo, para divulgar a mensagem salvífica do Evangelho. É pela fé que foi entregue aos santos, logo, portanto, pela fé que foi entregue à igreja de Cristo, que Judas nos convoca a lutar e nos convoca a enfrentar justamente esses erros e essas falsas ensinamentos e ideologias que estão sendo entregues. E aí então você pode pensar, pastor, mas isso era naquela época, isso era na época de Judas. E eu lamento muito, meu irmão, mas isso é um erro grave. Pensar assim é um erro grave. Pensar assim é tirar da Bíblia a sua atualização, no sentido de que ela se renova todos os dias, fazer com que a Bíblia ela fique um livro morto, esquecido há mais de 2000 anos atrás, como foi o caso dessa carta, e simplesmente renegá-la ou retirar dela toda a aplicação e toda a validade que ela tem para os dias de hoje. Acorde, olhe ao redor, olhe ao seu redor, olhe ao mundo no qual você está inserido. Nossos jovens estão espiritualmente
anêmicos, totalmente despreparados acerca das verdades do Evangelho para sobreviver no ambiente acadêmico das universidades. Quantos jovens que entram na universidade e antes de entrar nelas, eles são fervorosos, eles são verdadeiros crentes apaixonados pelo Evangelho, estão dispostos a pregar o Evangelho, têm uma vida devocional, mas isso quando entra lá, que se depara com essas ideologias, eles não têm profundidade, eles não têm conhecimento bíblico suficiente para confrontar e se manter a salvo, e simplesmente a fé que ele tem naufraga e eles ficam aí totalmente apóstatas dentro do ambiente universitário. Ideologias mortais, meus irmãos, estão cada dia mais se infiltrando no seio da igreja. Exemplo, o feminismo, cada vez mais essa ideologia do inferno, ela assola casamentos, ela faz com que diálogos entre marido e mulher não sejam mais o mesmo, há sempre conflito por conta dessa ideologia que vem fazer com que a mulher assuma um local que não é seu, e aí o resultado disso é que cada vez mais há uma feminilização dos homens. Livros e mais livros foram lançados o ano passado a respeito disso. Os homens estão cada vez mais fracos, porque simplesmente as mulheres estão assumindo um local que não é seu. Eu não estou aqui dizendo e querendo ser contra o desenvolvimento social e econômico da mulher, pelo contrário, o Evangelho não prega isso. Se existe alguém que mais defendeu e que tratou as mulheres com respeito, foi Cristo na sua época, dentro de uma sociedade totalmente patriarcal. Jesus cuidava e amparava e recebia as mulheres, que elas eram, pela sua grande maioria, rejeitadas. O Evangelho, meus irmãos, ele não escanteia as mulheres, pelo contrário, ele coloca a mulher no devido lugar, no seu lugar de auxiliar, de companheira, psicologicamente, fisicamente. A mulher também não está preparada para assumir determinadas funções, sem haver com isso prejuízo em relacionamentos como casamento, em relacionamentos como mãe, em relacionamento como esposa, em relacionamento como filha. E o resultado disso são filhos cada vez mais sozinhos, sem pai, sem mãe, sem referência, casamentos destruídos, o número de divórcio aumenta exponencialmente no mundo e, por incrível que pareça, dentro das igrejas. A crise relacional na família, ela se dá porque a mulher está ausente, ela simplesmente abre mão do seu papel de mãe, de esposa, e diante disso se envolve totalmente na busca pelo sucesso financeiro. A gente sabe que isso é levado devido às situações econômicas, mas tudo deve ser medido, tudo deve ser analisado para que não haja prejuízos sérios em instituições bíblicas, como é o caso da família e como é o caso aí também do casamento. Ideias como comunismo, ela subverte ideias cristãs. A ideia de ter alguém como um líder eclesiástico, ela é cada vez mais levada menos a sério por conta de um comunismo que busca dar poder ao proletariado e, consequentemente, renegar qualquer tipo de autoridade, qualquer tipo de direcionamento, principalmente no que tange a família, no que tange a educação sexual, no que tange a ética, no que tange a moral. E essa ideia comunista, ela tem cada vez mais feito com que haja mais divisões, haja mais contendas dentro das igrejas, porque o comunismo, ele não casa com as ideias cristãs.
E também a ideia relativista, é aquela que põe tudo no mesmo saco, numa tentativa moral de conviver com tudo e com todos ao mesmo tempo. E o resultado disso, meus irmãos, não precisa nem ser tão longo, tão demorado, que a gente sabe que isso não vai dar certo. Tinha um ditado muito antigo que diz que panela que muitos mexem acaba queimando, né? Ou o feijão sai salgado, como diz um outro. Então a ideia de relativizar tudo é onde tudo pode, onde tudo é permitido e no final das contas tudo vai dar errado, tudo vai sair do controle, porque não há nenhum método, não há nenhuma cartilha a ser seguida, tudo é relativo, inclusive a verdade. Por isso que Judas convoca a igreja a brigar, a lutar pela fé, a lutar por essa verdade. E numa sociedade relativista, numa sociedade pagã como ele estava inserido, o cristianismo agonizava diante desses falsos mestres que entraram na igreja e que estavam fazendo aí, portanto, um estrago muito grande dentro do evangelho. Quando não se tem uma verdade basilar, tudo na vida ela é ilusório, tudo na vida é irracional, tudo na vida é mentiroso. Quando você não tem uma verdade a seguir, tudo nessa vida, na verdade, é mentiroso. Por isso, a exortação de Judas: batalhem diligentemente pela fé, no verso 3. E batalhar com diligência, meus irmãos, nada mais é do que ser cuidadoso com o que se crê, ser aplicado com aquilo que se crê, ser vigilante e atento com aquilo que se crê, ser perseverante naquilo que se crê. A ideia de Judas aqui é a mesma do apóstolo Pedro, quando ele diz: antes reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre prontos para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. E a pergunta que eu deixo para nós nessa noite é: há esperança em você? Você de fato tem esperança a ponto de defender essa esperança que há em você? Porque essa esperança a qual Pedro se refere é o Evangelho de Cristo. É essa esperança de que nós somos povo santo, escolhido por Ele, e que um dia nos encontraremos com Ele quando Ele voltar. É essa esperança que nós devemos estar preparados para defendê-la. E, portanto, Judas convoca igualmente a igreja a diligentemente, de forma racional, de forma preparada, de forma perseverante, a defender, a guerrear pela verdade, a guerrear pela fé. Vivemos um contexto difícil, é bem verdade. Assim como nos dias de Judas, nós temos entre nós indivíduos dissimulados que igualmente, meus irmãos, foram pré-anunciados e chamados para esta finalidade. E você pode pensar: poxa, que finalidade, pastor? A finalidade pelas quais eles veio foi justamente para cumprir as profecias. Jesus profetizou que viriam falsos cristos. Jesus profetizou que viriam falsos mestres. Paulo também profetizou na sua saída de Éfeso aos presbíteros da igreja. Ele profetizou que viriam lobos e que eles sairiam do meio deles. Ou seja, tudo isso acontece para que essas profecias sejam cumpridas. E nós, como igrejas, meus irmãos, precisamos defender, precisamos lutar pela verdade, lutar por essa esperança, estar preparados para defender sobre essa esperança que há em nós. E esses homens dissimulados, eles lançam o joio no meio do trigo, tal qual aquele invasor da parábola, né, da semeador. Ele lança a semente do joio e ele contamina toda a plantação e o joio cresce junto com o trigo. Esses homens relativizam as verdades basilares do Evangelho, causando, portanto, dúvida, causando, portanto, desavença, causando, portanto, desunião. Eles são homens ímpios,
travestidos de ministros do Evangelho. Eles têm aparência de santos, mas são profanos. Ele tem função ministerial, mas são, na verdade, sinagoga de Satanás. Eles parecem pastores, mas, na verdade, são lobos. Eu encerro, meus irmãos, essa segunda parte, conclamando a igreja do Senhor para uma revolução pela verdade, que possamos fazer como Paulo: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus. Estamos em guerra, é verdade, e o que está em disputa nada mais é do que a verdade. Seja você mais um soldado na guerra e na batalha pela fé, na batalha pelo Evangelho. Que nós possamos estar juntos na mesma trincheira, lutando pelo Evangelho. Que entre nós não possa haver fogo amigo, mas possa haver fogo contra as ciladas do inimigo, que visa profanar, que visa trazer confusão no meio da igreja. Deus, pois, nos abençoe. E até a próxima parte, até a terceira parte dessa exposição, onde nós estaremos continuando com o estudo da carta de Judas. O Senhor nos abençoe, o Senhor traga sobre nós a sua misericórdia. Amém e amém. Graças a Deus.